Bom dia, estamos aqui de novo, não propriamente fazendo um sequenciamento de sacros e profanos, mas para conversarmos sobre temas, vamos dizer, delicados, até onde nos for possível. Não vou abordar nada de gênero, essas coisas não, eu vou mesmo para a área que eu gosto e que eu tenho estudado ao longo dos anos. Hoje eu trouxe Religião para Ateus, de Alain de Botton. Então vamos a ele, vamos começar. Nesses estudos que eu tenho feito, eu principiei a me interessar pelo tema quando o meu irmão se declarou ateu. Aquela época, faz alguns anos, se dizer ateu era qualquer coisa inusitada e qualquer coisa que nos chocava. E como ele é meu único irmão, e eu não queria pensar que ele era uma criatura endemoniada, que era um herege, que era isso, que era aquilo outro, eu comecei a estudar o assunto e mergulhei não apenas no assunto do ateísmo, mas também em todos os assuntos que dissessem respeito a Deus, a crença nele, a descrença, e por aí vamos. E peguei esse livro, eu já tinha dele, do Alain de Botton, eu já tinha dele Filosofia para Consolação, Consolação na Filosofia, qualquer coisa assim. Tá ali o título, depois eu mostro a vocês. Então eu comecei a ler. Já tinha lido Dawkins, já tinha lido Hitchens, já tinha lido esse Dawkins mesmo aqui, é incendiário. Já tinha lido A Essência do Cristianismo, talvez o mais difícil que eu peguei. E aí no YouTube nós temos diversos vídeos acerca desses assuntos. Mas também peguei, como disse a vocês, Defesas de Deus, né? De Karen Armstrong, que também temos vídeo aí. Mas aqui em Botton eu encontrei o seguinte: Deus pode estar morto na concepção intelectual, mas as questões urgentes que nos impulsionaram a inventá-lo ainda nos sensibilizam e exigem resoluções que não desaparecem quando somos instados a perceber algumas imprecisões científicas sobre o milagre, por exemplo, da multiplicação dos pães. É justamente na área dos milagres que eu não me preocupo muito. Jesus era um taumaturgo, ele era um Messias, ele era um profeta, ele era muita coisa. E o fato dele fazer alguns milagres não é surpreendente, porque, como alguns autores já disseram, como Gesa Vermes e outros, em Israel enxameavam profetas, enxameavam taumaturgos. Teve Simão o Mago, que era uma fraude, vocês me desculpem, que eu estou um pouquinho, depois da vacina, fiquei um pouquinho assim, fungando, mas é passageiro. Então voltemos a Alain de Botton. Ele diz que a pergunta mais enfadonha, a pergunta mais cansativa e inútil que se pode fazer sobre qualquer religião é se ela é verdadeira ou não. A maioria ou a totalidade das religiões se diz a verdadeira. E mais sério, acreditam que de fato são as verdadeiras. Então, como é que nós vamos discutir a inutilidade de discutir? Ah, você não tem razão, você tem razão. E ao mesmo tempo vem
para poupar nosso tempo, vem aqueles que absolutamente não acreditam em religião alguma, e aí é onde vem o nó da questão. Porque, como não acreditam na religião, como tem uma série de questionamentos sobre coisas colocadas pelas religiões, passam a não acreditar em Deus, a desacreditar de toda e qualquer manifestação de Deus. Outra coisa que eu queria também dizer a vocês é que esses livros que eu trago aqui para discussão, eles não representam exatamente os meus pensamentos. Como já disse em um vídeo no Instagram, me procurem lá, que eu estou lá no Instagram. E também, complementando, não esqueçam de curtir e fazer comentários e se inscrever aqui no canal. Mas muito bem. Eu tenho meus pensamentos, são meus, mas eu gosto de trazer para vocês coisas novas, informações. E o Alain de Botton vai dizer aqui que para poupar tempo e sob o risco de uma dolorosa perda de leitores, e eu estou correndo o risco aqui de uma dolorosa perda de meus poucos e queridos seguidores, vamos afirmar de forma franca que, obviamente, nenhuma religião é verdadeira no sentido que seja concedida por Deus. Este é um livro para pessoas de mente aberta, incapazes de acreditar em milagres, em coisas como Deus descer do céu e falar com os homens, com sua criação, com as suas ovelhas, com o seu rebanho. Então, tentar provar, nos diz ele, a não existência de Deus pode ser uma atividade divertida para ateus, mas muitas vezes não é divertida para quem está no foco do ateu nessa discussão, não é? Críticos pragmáticos da religião encontraram grande satisfação no desnudamento da credulidade de crentes e mexeram nisso com cruel minúcia. Embora esse exercício, continua ele, tenha suas recompensas, a real questão não é se Deus existe ou não, mas para onde levar a conclusão, deixa eu ver se é aqui, para onde levar a discussão ao se concluir que ele, no entender do autor, evidentemente não existe. Então, a premissa desse livro é que deve ser possível manter-se como um ateu resoluto, embora, não obstante, esporadicamente, considerar as religiões úteis, interessantes e reconfortantes. É possível, por exemplo, não sentir atração pela doutrina da Santíssima Trindade. Para isso, nós precisaríamos estudar bastante Agostinho, Santo Agostinho, que foi o autor desse dogma. Foi criação dele, evidentemente, com outros pensadores cristãos, etc, etc. Nós podemos duvidar disso, nós podemos duvidar do nobre caminho octuplo budista, eu não pronunciei aqui o nome correto, e ainda assim nos interessarmos pelas maneiras como as religiões fazem sermões, promovem a moralidade, engendram um espírito de comunidade, utilizam a arte e a arquitetura, inspiram viagens, peregrinações, exercitam as mentes e estimulam a gratidão pela beleza da vida. É quando paramos, diz ele, de acreditar que as religiões foram outorgadas pelo alto, por esse ser que nomeamos Deus, que elas se tornam totalmente insanas.
as coisas ficam então mais interessantes. Esse é o modo dele ver. Na realidade, se formos discutir a substância de Deus, não podemos. Se formos discutir ou tentar averiguar quando Deus surgiu para a vida, não podemos. Então, Carl Sagan vai chamar Deus o Deus das lacunas. Porque o que nós mais temos acerca de Deus são lacunas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E Rubem Alves vai dizer, como vimos no vídeo anterior, que ele só pode acreditar naquilo que ele vê, naquilo que ele toca, naquilo que ele sente. Talvez por isso, em um golpe de mestre, a cristandade nascente partiu, e também Agostinho, o dedo de Agostinho está aí, partiu para configurar Jesus como Deus. Embora Jesus não tenha dito isso em nenhuma passagem dos evangelhos. Posteriormente, eu trarei para vocês aqui Gesa Vermes, Bart Ehrman, trarei outros pensadores, C.S. Lewis, mas o risco com pensadores cristãos é que eles não admitem a contestação. E os pensadores não cristãos, não propriamente ateus, eles abrem a mente para os questionamentos que se fazem necessários. E vamos mais adiante. Eu marquei aqui muita coisa, mas acredito que mais do que palavras e conversas aqui, vocês deveriam adquirir o livro, porque vocês vão ver, por exemplo, aqui onde ele diz o seguinte: somos presenteados com a escolha desagradável entre abraçar conceitos peculiares sobre deidades imateriais, deidades aqui vocês entendam, deuses da antiguidade, os santos, as virgens, os querubins, serafins, são deidades espirituais imateriais, ou abrir mão totalmente de um conjunto de rituais confortantes. Desde a antiguidade, o homem teve necessidade de rituais para que ele firmasse esse elo com o mais alto, para que ele, no desespero, e é quando mais procuramos as deidades imateriais, ele tivesse algo a que se vincular, a que se agarrar. Ele diz, ou abrir mão totalmente de um conjunto de rituais reconfortantes, sutis ou apenas encantadores, para os quais temos dificuldades de encontrar equivalentes na sociedade secular. Mais adiante, ele vai fazer uma observação de que o cristianismo primevo era bastante adepto de se apoderar das boas ideias dos outros, apropriando-se agressivamente de incontáveis práticas pagãs que os ateus modernos tendem a evitar na equivocada crença de que são rigorosamente cristãos, inequivocamente cristãos, e nunca vão procurar ou não querem ouvir a raiz onde começou aquilo. Aconselho a leitura de Metamorfoses de Ovídio, aconselho a leitura dos clássicos gregos bem antes de Jesus, bem antes do cristianismo, para encontrarmos lá essas raízes. Então ele vai também dizer o seguinte, deixa eu ver aqui. A nova fé, por exemplo, o cristianismo, incorporou
as celebrações de inverno do hemisfério norte e as repaginou como Natal. O 25 de dezembro, que é o solstício de inverno do hemisfério norte, solstício de verão ou de inverno, bom, enfim, eu sempre me confundo com isso. Era o dia mais longo, ou a noite mais longa, conforme fosse, e era dedicada ao Sol Invictus e também ao deus Mitra. Era um dia consagrado com várias práticas, festejos, muitas coisas, e o cristianismo, muito sabiamente, na opinião deles, transformou isso no Natal de Cristo, no nascimento de Cristo, do qual se sabe rigorosamente que foi, rigorosamente, nada no que concerne a Jesus pode ser dito rigorosamente. Os fatos foram alterados pelos escribas, foram alterados pelos apóstolos, foram alterados até sem malícia alguma pelo passar do tempo, porque Jesus morre e o primeiro evangelho, os Atos dos Apóstolos, são escritos, são os primeiros escritos 40 ou 50 anos depois, e os evangelhos a partir de 50, 60, 70 anos depois, e o evangelho de João, ao qual nós damos ao maior relevo, foi escrito mais de 100 anos depois da morte de Jesus, e João nunca o conheceu. Aí já surgiu uma lenda de que João foi o apóstolo que viveu mais tempo e chegou aos 101, 102, 103. Acontece que onde João vivia, haviam vários Joãos. João o presbítero, João o velho, João isso, João aquilo, certo? Então, vamos deixar ele quieto e continuar com Alain de Botton. Ele diz aqui que esse livro não tenta fazer justiça a nenhuma religião particular, porque elas têm seus próprios defensores e eles são aguerridos, não é? Em vez disso, ele tenta examinar aspectos da vida religiosa com conceitos que poderiam proveitosamente ser aplicados à sociedade secular. Eu também concordo profundamente com isso. Esse livro é dividido em vários capítulos. Esse aqui é Comunidade. E vejam bem, é um livro rico. Tem várias figuras, várias imagens, fotos famosas de quadros e de orações, etc. A igreja, diz ele, nos pede para deixarmos para trás todas as ligações com valores terrenos. Esse pedido está em quase todas as igrejas, quase todas as religiões, perdão. Largue tudo, contenha os seus desejos, não se dê a certos atos, como se o prazer de viver, a alegria de viver, fosse errado. São os valores interiores de amor e caridade, em vez de atributos externos de poder e dinheiro, que agora são venerados e praticamente obrigatórios. Entre os maiores feitos do cristianismo está a capacidade, sem o uso de qualquer coerção, além dos mais suaves argumentos teológicos, de persuadir monarcas, magnatas, presidentes a se ajoelhar e se curvar diante da estátua de um carpinteiro ou do carpinteiro e lavar os pés de camponeses, garis e entregadores. Alain de Botton prossegue nesse livro com várias afirmações das quais nós podemos duvidar, ou podemos aceitar, ou podemos dizer assim, bom, eu vou pensar a respeito, que aliás é a forma mais sábia de analisar qualquer obra, não é?
Ele coloca aqui nesse capítulo, como somos ensinados, uma coisa muito interessante. Em seus métodos, diz ele, o cristianismo tem, desde o início, sido guiado por uma simples, mas essencial observação, que, não obstante, jamais causou qualquer impressão naqueles que comandam a educação secular: a facilidade com que esquecemos as coisas. Então, ele vai dizer que os teólogos, seus teólogos, sabem que nossa alma sofre daquilo que os antigos filósofos gregos chamavam de acrasia, uma desconcertante tendência a saber o que deveríamos fazer, combinada com a persistente relutância em de fato fazer, seja devido à falta de força de vontade ou à distração. Porque na realidade nós somos pessoas distraídas no que concerne às coisas mais sérias da vida. E ele vai prosseguir de daí vir, portanto, nas religiões, a necessidade da repetição de orações, por exemplo, até como, não sei se já referi a isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes durante o dia, que é para que não esqueçamos. Em comparação, a sociedade secular nos deixa livres, não nos cobra nada. Final de semana é para que a gente possa descansar dos trabalhos da semana, não levando em consideração o Velho Testamento, que disse que Deus trabalhou 5 dias e descansou. Vamos ter um pouco de sensatez. Então, ela espera, a sociedade secular espera que encontremos de modo espontâneo o caminho até as ideias que nos importam e nos dá fins de semana de folga para que possamos fazê-lo. Assim como a ciência, a sociedade secular privilegia, quase que não sai, minha gente, privilegia a descoberta. Associa a repetição à escassez punitiva. E prossegue a Alain de Botton. Olha, eu vou dizer, se eu fosse realmente colocar tudo que tenho aqui, nós passaríamos o dia inteiro. Eu convido vocês a fazer uma leitura desse livro impecável. Ele é um livro impecável. E aquele que eu falei que era dele no começo e que eu não lembrei do nome, chama-se Consolações da Filosofia. Muito interessante também. Esse aqui não aborda religiões nem nada. Ele aborda como a filosofia pode nos consolar e, evidentemente, que entre linhas está de que ela pode substituir outras crenças. Não sei se foi isso que ele pensou, mas a gente pode inferir isso. Então, meus amigos, meus seguidores queridos, não esqueçam de dar o seu like, ele é importante para nós, para mim principalmente, que sou uma iniciante por aqui. Inscrevam-se no canal e vamos aguardar novos vídeos que virão, com certeza. Tchau!